agora nós vamos tratar de benefícios que não exigem carência. Até então, falávamos de carência de 12, 24 e 180 contribuições. Há benefícios que, de forma alguma, exigem carência. E há benefícios que, em determinada situação, não vão exigir carência mínima. Veja só. No caso de salário família, auxílio acidente, pensão por morte, estes 3 benefícios, de forma alguma, exigem carência. Os serviços, reabilitação profissional, serviço social, também não exigem carência. Então, neste caso aqui, esses, em qualquer situação, estão isentos de carência mínima de contribuição. Salário maternidade foi colocado aqui. Sim, mas agora está aqui por força da ação direta de inconstitucionalidade que declarou inconstitucional o artigo 25, inciso 3, da Lei 8.213 de 91, né? Então, aqui, esses não vão exigir carência para qualquer situação, para qualquer categoria de beneficiário. Aí alguém me fala assim, professor, mas nem a pensão por morte exige carência? Não. Mas nem para cônjuge, companheiro? Não. E é isso que a banca, às vezes, pega no pé do candidato. Por quê? Porque, deixa eu só mudar aqui. Porque a gente acha, ouviu dizer, que para ter direito à pensão por morte do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, tem que ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Eu canso de ouvir isso pela rua. E até mesmo antes, né? Para quem ainda não conhece, minha mãe falava isso. Tem que ter 2 anos de casamento para ter pensão. Agora ela já sabe, de tanto escutar a gente falar. Olha, eu posso ter 2 horas de casamento, 1 dia, 3 dias, 10 anos. Eu, na condição de cônjuge, eu terei direito à pensão por morte do meu marido segurado. Um casal acaba de se casar. Estão na festa do casamento. Na cerimônia da festa. Já tinham assinado os papéis, já estavam casados, estavam comemorando com a família e os amigos. De repente, o teto do salão desaba. E, infelizmente, a noiva falece. Meu Deus, que tragédia. A noiva trabalhava numa grande empresa. Seu marido tem direito à pensão por morte? Sim. Mas, professora, eles haviam acabado de se casar. Não há problema. Não vai exigir tempo de casamento para a concessão do benefício. E só que carência não é tempo de casamento. Carência, como nós vimos lá no início da aula de período de carência, é que carência é o número de contribuições exigidas do segurado para que o beneficiário tenha direito a um benefício. Eu nem vou perguntar quantas contribuições a noiva tinha, porque terá sim o noivo, o marido agora, né, direito ao benefício, tá? Então não precisa. Outro caso muito clássico esse aqui eu inventei, mas muito clássico de prova, é o seguinte: fulano, no seu primeiro emprego, há 15 dias,
trabalhando no local de trabalho, sofre um acidente e falece. Olha, 15 dias que ele estava trabalhando no seu primeiro emprego, e aí ele vem e falece. Bem, deixou esposa e filhos menores de 21 anos. Tem direito a esposa e os 2 filhos à pensão por morte desse segurado empregado? Sim. Mas havia só 15 dias. Mas a pensão por morte não exige carência. Exige o quê? Que o segurado faleça e que o dependente comprove essa condição. Mulher, cônjuge, filhos menores de 21 anos, tem dependência econômica presumida. Eles só vão precisar de quê? Eles só vão precisar a mulher da certidão de casamento e os filhos da certidão de nascimento. E terão direito à pensão por morte. Certo? Então, pensão por morte não exige carência em nenhuma situação. Tá? E para todos os dependentes é o mesmo tratamento. Bem, mas eu tenho alguns benefícios que vão, em determinada situação, exigir carência e em outras não. É o caso do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente. Esses 2 benefícios por incapacidade, vocês viram que exigem carência mínima de 12 contribuições. E toda vez que eu falava isso, eu dizia, em regra, 12 contribuições. A FCC gosta muito desse termo, tá? A Fundação Carlos Chagas sempre gostou. Em regra, 12 contribuições. Exatamente para não haver o quê? Dúvida. Bem, mas quando a incapacidade, temporária ou permanente para o trabalho, for em razão de acidente, de qualquer natureza ou causa, ou então de doenças consideradas, listadas em portaria dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, em relação a essa situação, olha, acidente de qualquer natureza ou causa. A lei ainda fala doença profissional ou doença do trabalho. Sim, mas a doença do trabalho e a doença profissional, vocês sabem que são considerados acidente do trabalho, né? Acidente de trabalho. Então, veja, o fato é, se for decorrente de acidente, que é o círculo maior, já é isento de carência. Então, pode ser acidente de trabalho ou qualquer outro acidente, né? Qualquer outro acidente, certo? E também dessas doenças listadas. Essas doenças, elas estão no artigo 151 da Lei 8.213 e no artigo 30 do decreto, mas não, essa lista não está mais completa. A lista completa dessas doenças que isenta o segurado da carência para o auxílio por incapacidade temporária, para a aposentadoria por incapacidade permanente, estão na portaria de outubro de 2022 do antigo Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde. Veja, tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, osteite deformante, AIDS, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Veja que eu coloquei aqui em negrito. Acidente vascular encefálico, né, o tal chamado AVC, abdômen agudo cirúrgico e o transtorno mental grave, desde que esteja ali cursando com alienação mental. Esses 3 que vieram com a portaria de 2022. Ah, professora, eu preciso, né? Eu preciso saber de todas essas doenças? Depende do seu concurso. Como aqui é um curso completo, né? Eu vou dizer para você, vai enfrentar perícia, concurso de perito médico? Muito provável. Vai enfrentar concurso para o INSS? Fique atento, né? Vai enfrentar outros concursos que o direito previdenciário pesa, mas não são tão relevantes? Você fique atento aqui. Doenças listadas em portaria, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que mereça tratamento particularizado. Aí você fica aqui. Vai fazer magistratura federal? Aí, muito mais. E aí, lembrar que esse outro fator que mereça tratamento médico particularizado, a jurisprudência vem entendendo que essa lista dos ministérios, ela é uma lista exemplificativa pela jurisprudência e não taxativa. Porque se alguma doença encaixar nessa situação, fator que mereça tratamento particularizado, né, de acordo com a gravidade, a jurisprudência vem entendendo que vai ficar isento de carência. Foi o que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais julgou no caso de uma gravidez de risco. A segurada não tinha a carência de 12 contribuições, a situação dela não se encaixava na lista, né? Mas a Turma Nacional entendeu que, olha, aquela situação, uma situação de gravidade, é uma situação que se encaixa exatamente aqui, ó. Olha, fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, se o seu concurso for pedir jurisprudência e falar lá segunda jurisprudência dominante, aí você tem que ficar atento a isso. Caso contrário, esqueça o que eu falei. Só fica com a isenção. Acidente de qualquer natureza ou causa e doenças listadas. Ok? Professora, já caiu? Já. FCC já me perguntou, né, que a pessoa tinha cardiopatia grave e 6 contribuições. Tem ou não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Sim. Por quê? Porque a cardiopatia grave leva à isenção da carência. Tá certo? Nós vamos pensar o seguinte, vamos fazer questões. Questões de carência. O que mais me chama atenção? Me chama atenção quando vier uma situação que alguém sofreu acidente, que alguém, o segurado, né, morreu com poucas contribuições. Não precisa de carência. Então, isso é que eu vou verificar. Às vezes a questão vem muito simples. Benefício que exige carência. Aí está lá. Aposentadoria por incapacidade permanente. 180 contribuições. Errado. Auxílio acidente. 10 contribuições. Errado. Né? E aí você vai fazendo essas questões. Só lembrar que questões mais antigas, você sempre tem que interpretá-las
com a legislação em vigor. Às vezes, na época, era o gabarito, mas hoje já pode não ser. Por isso que o nosso PDF é sempre comentado, nós comentamos as questões de acordo com a legislação vigente, que é essa que vai ser pedida no seu concurso, tá bom? Então, fique atento aí. Então, veja, auxílio acidente, salário família, pensão por morte e agora o salário maternidade não exigem carência. Já o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente pode não exigir carência. Em quais casos? Acidente de qualquer natureza ou causa e doenças listadas em portaria dos Ministérios da Previdência Social e da Saúde, de acordo com critérios de estigma, deformação, deficiência, mutilação ou outro fator que mereça, né, especificidade, outro fator que tenha especificidade e gravidade, mereça tratamento médico particularizado. E aí eu sempre guardo o quê? AIDS, cardiopatia grave, hepatopatia grave, agora, né, o AVC, pode ficar aí atento. Pronto, então nós vamos fazer bem a nossa prova, tá? Então, veja só, olha, no que diz respeito à concessão do salário maternidade, não se exige mais, meu Deus, não se exige mais carência mínima de contribuições, tá? Não se exige mais carência mínima de contribuições, por conta da decisão que nós tivemos, né, com efeito erga omnes do Supremo Tribunal Federal. Certíssimo? Então, ficamos aqui com a carência. Então, fechamos o nosso tema carência, dividido em tópicos. Então, falo para edição, coloque tudo na aula de carência, mas com os vídeos cortados nos subtítulos. Tá bom?